Eu sou José Luiz Vasques Sejas, tenho esse prazer, né, de trabalhar com as abelhas há 40 anos, um convívio de um amor muito, muito intenso. E de uns 14 anos para cá eu resolvi aprofundar o estudo da apiterapia, né, que seria o uso desses 8 produtos da abelha para, né, centenas de doenças, né, trabalhando em 42 especialidades médicas como terapia principal e auxiliando em todas as doenças e na manutenção da saúde, né, como alimento. Antes de mais nada, é muito importante que as pessoas entendam, né, que a natureza oferta 3 produtos para as abelhas. Isso é doado gratuitamente, né? As árvores secretam bálsamos e resinas da onde elas retiram e processam o própolis. As árvores também ofertam gratuitamente o néctar, que é derramado às toneladas, toneladas e toneladas é derramado pelas florestas. E a natureza também oferta o pólen de flores. Então, desses 3, elas vão gerar mais 5. Inclusive, o corpo delas também é recomendado ser utilizado, desidratado e feito farinha, até para recuperação de cartilagens e um fortificante geral. Mas eu nem uso o corpo delas, eu acho que não precisa. A gente usa os 8 produtos dela, que são os 3 que ela colhe da natureza, o néctar, o pólen, e resinas e bálsamos, da onde vai ser gerado o própolis, e dali elas vão fazer a geleia real, as larvas de zangão, o veneno de abelha, a cera de abelha e o ar da colmeia. Então, esse conjunto né, eu costumo dizer, alimentos, medicamentos, porque ao mesmo tempo que nutre, ele fortalece o sistema imunológico e combate patogênicos, então ele vai ser alimentos, medicamentos, exatamente do jeito que Hipócrates fala, né, que seja o teu alimento, teu remédio, seja o teu remédio, teu alimento, né? Pois até mesmo o veneno de abelha, né, que parece uma coisa assim do outro mundo, né, aquilo ali nada mais é do que pólen digerido e transformado em apitoxina. Então o efeito nutritivo do veneno de abelha vai ser uma coisa assim incalculável, insubstituível, né, porque são todos os aminoácidos que o corpo precisa. Então o veneno de abelha é altamente proteico, né? Então são chamados polipeptídeos, né? Ele vai ter todos os aminoácidos herdados do pólen, vai ter todas as vitaminas herdadas do pólen, vai ter todos os minerais herdados do pólen e vai ter todas as enzimas que vão ativar todos os hormônios humanos. Todas as enzimas já, né, identificadas pelos cientistas, todas elas, enzimas e coenzimas, elas estão presentes no pólen e vão estar presentes no veneno de abelha. Então, nós vamos dar um auxílio geral para a manutenção da saúde para quem está bem ou para a recuperação de quem, né, teve debilitado. É muito comum as pessoas acharem que a apiterapia é só veneno de abelha, ferroada de abelha, mas isso não é a verdade, né? Como a técnica do veneno de abelha é uma técnica muito importante, né, que retira pessoas de dores crônicas com muita facilidade, né, desmancha uma hérnia de disco, dissolve um bico de papagaio, solta um nervo ciático pinçado por uma bola, alguma coisa assim. Então a apitoxina é realmente poderosa e ela, né, acaba, né, sendo considerada apiterapia somente, mas não é não. Nós vamos ter 8 produtos. A apitoxina, ela por, né, ter todo esse cunho nutritivo, né? Então ela vai ativar o sistema imunológico tanto para doenças viróticas quanto para dores crônicas, né? Por exemplo, existe muito trabalho científico falando sobre a apitoxina no tratamento de doenças como a AIDS, né? Então são doenças viróticas, né? O veneno de abelha é muito famoso pelo tratamento da doença de Lyme, né? Que é a doença do carrapato, tristeza bovina, né? Então a apitoxina, além de limpar o local que está sendo abrigado aqueles patogênicos, né? Que o patogênico é anaeróbico e ácido, ácido e anaeróbico. O veneno de abelha abre a circulação, aí entra a oxigenação. Entrando a oxigenação, o patogênico já morre, né? E ela tem o antibiótico também. Então, né, várias doenças viróticas vão encontrar na apitoxina um trabalho belíssimo, né? Mas isso é muito pouco. A gente consegue contornar praticamente todas as doenças com os outros 6 produtos da abelha e não usar a apitoxina.
A apitoxina ela vai entrar lá numa fase final, né? Às vezes, quando a pessoa já tentou os outros produtos e não teve sucesso, aí a apitoxina entra para arrematar o tratamento, né? Tanto que pessoas muito debilitadas geralmente nem se recomenda entrar com a apitoxina, né? Você prepara a pessoa, ativa o sistema imunológico, ativa a formação de anticorpos pelo própolis, pelo pólen, pela geleia real, pelas larvas de zangão, e aí a apitoxina pode vir complementando o tratamento, né? Então é isso, né? Nós vamos ter 8 produtos, cada um com particularidades muito extraordinárias, né? Geralmente as pessoas conhecem o mel de abelha. Ah, o mel de abelha. Mas o mel de abelha, gente, aquilo é um milagre, né? Primeiro, às vezes a pessoa fala, aquilo é vômito da abelha. Gente, o néctar sai de dentro do útero da flor. Isso é muito lindo. A flor, o útero dela secreta aquele líquido doce que as abelhas aproveitam, né? Desidratam ele um pouco, ele vem muito líquido, né? E é até lindo, porque ela colhe, retira um pouco da umidade no aparelho digestivo dela e entrega para a irmã dela que trabalha em casa, que é a abelha nutriz, que retira mais um pouquinho da umidade, coloca dentro do favo e fica batendo as asinhas até chegar a 20,5% de umidade. Como é que elas sabem, eu não sei, mas quando chega a 20,5% de umidade, ela põe a tampa. Está lacrado. Põe uma tampinha de cera, né, para conservar o produto. Dos registros que nós temos mais antigos, né, de apiterapia, é a Índia. A medicina ayurvédica vai ser os grandes escritos mais antigos em que usam mel de abelha como principal terapia, como principal medicamento. Os Vedas está lá, claro, o principal medicamento da medicina ayurvédica, mel de abelha. Mas eles sabiam o que foi descoberto recentemente na Universidade do Cairo, no Egito, pelo Dr. Mandu Abdurman. Os indianos que escreveram o Tratado Védico, eles já sabiam que o mel de abelha perde algumas propriedades na saliva. O Tratado Védico diz, o principal medicamento é mel, mas o mel vai pelas lavagens intestinais, que poderá ter plantas medicinais complementando. O mel de abelha na massagem. Uma massagem de mel de abelha você consegue fazer um milagre na vida de uma pessoa. E ali entram 14 famílias de bactérias antibióticas, entram pela pele. E que são probióticos, que aquele paciente perdeu. Né? Ele perdeu a flora natural que pode ser devolvida com os produtos das abelhas. Né? Então, o mel, medicina ayurvédica, quase 6.000 anos de tratado védico, mel de abelha é o principal medicamento, que vai ser utilizado na lavagem intestinal, na massagem, nos olhos, nos ouvidos, no nariz e vaginal. O mel vaginal ele tem um poder tanto antibiótico de 14 famílias, quanto o poder de degranular, sabe? Problemas no útero, problemas no ovário, cistos de ovário, tudo isso vai poder ser utilizado dessa forma e as lavagens intestinais complementando com o tratamento total e as aplicações vaginais. Então, a apiterapia é uma coisa muito complexa. E depois da Índia, com esse tratado védico, mel de abelha principal medicamento, depois nós vamos ter toda a medicina chinesa. E aí a medicina chinesa vem valorizando os outros produtos das abelhas. Né? Que a medicina chinesa vai usar a geleia real, a medicina chinesa vai usar as larvas de zangão que não são utilizadas no Brasil. Isso é uma perda inestimável que nós estamos tendo. Porque essas larvas de zangão é o virótico que a gente está precisando. Tem um grande estudo dos produtos das abelhas e eles utilizam todos os produtos das abelhas. O ar da colmeia é que vai ser um trabalho descoberto mais recentemente na Áustria, há uns 100 anos, que eles descobriram que o ar da colmeia tem 3.400 substâncias voláteis que saem do mel na hora que as abelhas ficam batendo as asinhas para ele desidratar. Naquela desidratação sai 3.400 substâncias das flores, gente. Aquilo veio da flor. Aquilo veio de dentro de uma árvore, de um lugar limpíssimo, puríssimo, que é o útero das flores. E quando o própolis, o mel, desidrata dentro da colmeia, ela libera essas substâncias. Então, o ar da colmeia é uma descoberta mais recente. E mais recente ainda, que acho que tem uns 16 anos, que aí é a Universidade do Cairo, o Dr. Mandu Abdurman, é o grande cientista que vai concluir que a medicina ayurvédica já sabia de tudo há 6.000 anos. Que o mel de abelha tem uma perda na saliva.
A saliva destrói 14 famílias de bactérias antibióticas, com 14 antibióticos diferentes, e destrói substâncias que vão ser antitrombolíticos, né? Que auxilia agora, principalmente nesse momento que nós estamos de pandemia, ele não vai deixar formar os trombos. Pelo contrário, o mel de abelha, quando ele vai intraintestinal, na massagem, e como o Dr. Mandu Abdurrahman descobriu, ele passou a fazer injetável na veia. Gente, isso é outra história. Ele passou a fazer o mel injetável na veia, de meio a 1 ml dissolvido em 5 ou 6 ml de soro fisiológico, e ali ele consegue... É uma descoberta recente, então a lista de doenças que ele já tratou ainda é pequena, né? Mas hepatite B e C, gente, praticamente não tem cura para hepatite B e C. O cara sempre vai reincidir. Ele trata com injeções de mel na veia. Isso é muito importante, porque um caso extremo, o cara está lá entubado lá e tal, não tem um jeito ainda. Meio ml de mel no soro que a pessoa está tomando ali no CTI, entubado, aquilo pode trazer a vida de volta. Porque você vai devolver a flora original que a pessoa perdeu. Se a pessoa está infestada de um patogênico, um vírus, uma bactéria patogênica, certamente o sistema foi destruído. Ele perdeu a flora natural, né? Anna Collen, 10% humano, né, que são pesquisas de microbiologia humana moderna, vai dizer que só no intestino humano são 100 trilhões de bactérias boas, probióticas, trabalhando pelo cuidado do castelo. Então, se a gente destruir os nossos próprios exércitos com alimentos inadequados, criando ambientes anaeróbicos dentro do corpo e ácidos, aí você mata as bactérias boas, que são aeróbicas e vivem em meio neutro, ou ligeiramente alcalino. Você vai criar um ambiente onde o patogênico vai morar, onde os vírus moram, onde as bactérias moram, e matando as tuas bactérias antibióticas naturais. Então o corpo humano precisa de oxigênio. Se você cria uma área anaeróbica dentro do teu corpo com alimentos indesejáveis, frito, assado, torrado, grelhado, que são os maiores agentes de criação de obstrução do sistema cardiovascular, pronto, aí você vai criar um ambiente anaeróbico. Usou produtos químicos no alimento, aditivos químicos, agrotóxicos, pronto, aí você vai acabar com a sua flora. O mel pode restaurar isso se ele vier pelas outras vias, de massagem, supositórios, lavagens intestinais e nariz, ouvidos, olhos e, pelo Dr. Mandu Abdurrahman, a chave de ouro que ele deixou para a gente poder auxiliar a humanidade nesse momento, aí é as injeções venosas de mel. O que é o pólen de flores? A maioria das pessoas não tem nem ideia do que seja um pólen. Pólen de flores é a semente masculina da árvore. Aquilo voa no vento e cai numa flor, na outra flor e fecunda. Aquilo é um coquinho fechadinho, fechadinho, igual uma sementinha. Quando ela cai dentro do útero, ela germina. Isso é muito doido. A natureza tem um jeito dela de fazer as coisas que são belíssimas, né? E cada pólen de cada árvore é diferente do outro. Um é redondo, o outro é meio triangular, e aí vai se variando infinitamente. É uma coisa igual digital, ninguém é igual ao outro, né? Cada pólen tem a sua cor, o seu jeito, a sua forma, a sua composição, ainda que seja similar, mas a composição vai ter os seus nuances diferentes, né? O pólen de flores tem 5 vezes mais proteína que a carne bovina. O pólen de flores vai ter os 26 aminoácidos básicos para a construção do corpo inteiro, não é um pedaço, vai construir tudo. Ativa todos os hormônios, porque tem todas as enzimas existentes e já identificadas pelos cientistas. Todas as enzimas vão ativar todo o sistema de anabolismo, catabolismo, absorção, queima, tudo isso vai ser ativado pelas enzimas do pólen. E o pólen vai gerar o pão de abelha, que é o pólen fermentado pelas abelhas, que aí ele ganha 3 vezes mais propriedades nutritivas e medicinais pela ação das bactérias antibióticas que moram na saliva da abelha. 14 famílias de bactérias poderosas moram dentro do papo de mel e saem na saliva delas, especialmente da abelha nutriz, que é a que mora dentro de casa, né? E desse pólen vai sair o pão de abelha, que já é o pólen fermentado, com 3 vezes mais propriedades. Vai sair a geleia real, que é o alimento que tem um fator rejuvenescedor que não existe em nenhum outro alimento. Isso é muito interessante, por causa do pólen.
A abelha vai pegar aquele alimento poderoso, fermentar ele, fazer o pão de abelha. Do pão de abelha ela vai comer e transformar em geleia real. As abelhas nutridas até 21 dias de vida, trabalhando dentro de casa, alimentando a mãe e alimentando os ovinhos até 3 dias de vida com geleia real. Com a geleia real, a abelha rainha voa até 100 km por hora e põe até 4.000 ovos por dia. É 2 a 4.000 ovos por dia. Isso é um absurdo. É o poder hormonal da geleia real de criar novas células. Se o corpo humano tem que trocar 50, 70 bilhões de células por dia, então alimentos como o pólen, como o pão de abelha, como a geleia real, a larva de zangão, vai ativar essa restauração. O fígado humano troca todas as células em 3 gerações de célula, 60 dias, você troca um fígado novo, 6 semanas. Se você tem pólen, tem geleia real, você ativa essa regeneração. Vamos trocar isso mais rápido. Vai levar 1 ano para trocar um fígado, a gente troca ele mais rápido. Ele pode ser restaurado em poucos meses. E isso não é um fígado, isso pode ser restaurado um rim. Uma pessoa na hemodiálise tem um trabalho sério agora, pós-graduação em nefrologia da USP. Tira uma pessoa da hemodiálise com própolis, sem mexer na dieta, cara. Só o própolis, ele limpa o aparelho, limpa o órgão, restaura o órgão, bota ele para funcionar. Então, o que é isso? Efeito nutritivo do própolis. O própolis, que é o outro tesouro das abelhas, que são secretados gratuitamente por essas árvores diariamente. Elas soltam nos botões florais, pelos troncos, quando quebra um galho, aquilo é igual ao sangue. Na verdade, própolis é o sangue da árvore, né? Que aquilo quebra um galho, ali derrama seivas, bálsamos e resinas. A abelha vai ali e lambe aquele excesso que fica caído ali, dali ela traz para casa, pinta toda a casa é esterilizada com própolis, pinta tudo. Vai botar o ovinho, a rainha para, limpa a casinha, passa própolis no buraquinho onde ela vai botar o ovo. O bercinho é todo esterilizado por própolis. Tá esterilizado? Aí ela vai, pum, bota o ovinho lá numa casa super limpa, sabe, com propriedades antibióticas e nutritivas, né? Então, especialmente nesse momento agora da nossa planetária, desse desequilíbrio todo na saúde, né, o própolis é o que está sendo indicado como sendo o grande amigo. Ele é o grande amigo porque é barato, é fácil de conseguir, nós temos própolis para alimentar o Brasil inteiro e tirar dessa crise em poucos meses, sabe? Tem como. Agora tem que ter determinação. Por quê? O própolis, a Universidade do México agora publicou um trabalho belíssimo, né? Os terminais da célula humana, por onde entra o vírus, o própolis ele entra ali e bloqueia a entrada do vírus, ele cria uma membrana forte e bloqueia a entrada do... Pronto, a doença é neutralizada imediatamente. Uma doença virótica é neutralizada imediatamente. Agora, a dose, aí é que é a história. Geralmente as doses são muito baixas que as pessoas estão tomando. É um protocolo de tratamento de própolis, primeiro, a 30%. Se o própolis não for a 30%, já é um problema, que a pessoa vai tomar um porre e não vai resolver o problema. Se ele for solubilizado em álcool, né? Eu uso muito própolis sem álcool, direto no mel. Esse é outro processo que, meu Deus, qualquer criança ama própolis, que aquilo fica gostoso, fica um paladar bom e o mel adocicando aquele amargor do própolis equilibra e facilita muito, né, o prazer de absorção. Mas o própolis a 30%, aí é que vai a história. Que dose é essa? Se ele não é 30%, já vai dar problema. Se é 30%, 20 gotas de manutenção diária, a 40 gotas, tudo bem. Qualquer sintoma que a pessoa tenha, gente, essa dosagem, ela não tem limite. Aquilo é um alimento. Ele vai entrar, primeira coisa, própolis é alcalino. O patogênico só vive em meio ácido. O própolis entra alcalino. Ele normaliza o pH do sangue. Mas você deve normalizar o pH de um sangue numa pessoa de 70 quilos, não vai ser com 2 gotas, nem com 20. Isso, claro, que vai depender do grau de desequilíbrio. Mas se está com patogênico, acidez aconteceu. E anaerobismo. Que são os dois trabalham junto. Quando é ácido, é anaeróbico. Então, o própolis, quando entra, ele alcaliniza. Pronto. Já alcalinizou, você já paralisa. Ele entra nutrindo a célula para proteger as membranas. Pronto. Outro ponto que já não vai deixar o bicho vir comer o teu corpo. Você já paralisa a função do patogênico.
E ele vai ter um outro adendo, que isso é que eu acho que é o grande lance. Além de ter todos os minerais que a gente precisa, própolis vai ter vários nutritivos que ativam a absorção de proteínas e a ativação da multiplicação de anticorpos. Gente, não tem nada a ver com o que está acontecendo. Sabe? O própolis vai fazer um trabalho de nutrição. Tem um livro que chama-se Superalimentos. O própolis está lá. Isso é uma coisa mais digna e verdadeira. Própolis é um alimento, aquilo é o sangue da árvore. Aquilo tem tudo, são mais de 300 substâncias nutritivas que vão ativar essa formação de ossos, formação de peles, mucosas, anticorpos, né? Artérias, tudo isso o própolis vai ajudar. Ele é nutritivo. Ele só não tem uma parte hormonal totalmente ativa. Aí nós vamos precisar usar o pólen, que vai ter uma parte mais ativa hormonal. Mas o próprio, sim, as doses. Uma pessoa que tem uma crise virótica, gente, 5 gotas por quilo, por dia. Ah, mas isso vai dar uma diarreia? Olha, se der uma diarreia, tu bota a mão pro céu, porque aquilo ali é o fígado expulsando a sujeira que está dentro de casa. Porque é comum, quando você aumenta uma dose dessa de 5 gotas por quilo de pessoa, aquilo vai dar 300 gotas por dia, 400 gotas por dia. Aquilo vai gerar uma chuva de toxina no fígado, que aquilo vai começar a liberar as toxinas que estão dentro das células, aquilo vai tudo para o fígado, ele nutre o fígado para o fígado produzir as substâncias, que são as substâncias desintoxicantes, né? Tem várias substâncias no própolis que vão ativar a nutrição hepática. Então, própolis é muito bom. Isso que eu tenho para dizer para você. Você paralisa a entrada do patogênico imediatamente. Ah, mas pegou o pulmão. Gente, nebuliza mel. Mel pode ser nebulizado. Meio ml de mel dissolvido no soro fisiológico, ele vai todo para dentro do pulmão da pessoa. E o própolis pode ir junto. O próprio, se for quantidade pequena, ele vai no vapor, que, principalmente o alcoólico, você pinga 3, 4 gotas de própolis alcoólico num soro fisiológico e nebuliza, aquilo vai direto no pulmão. Então, a versatilidade da apiterapia hoje é muito complexo. Esse daqui é feito a 35%. A recomendação é que seja pelo menos a 30%. Que aí é isso, uma dose de manutenção, 20, 40 gotas por dia, isso é ótimo, porque ele entra como um complemento nutricional, E para criança, geralmente eu recomendo justamente a forma com mel, Esse formato aqui é um formato maravilhoso, que é sem álcool com mel. Inclusive, ele, o meu professor da Romênia, Dr. Stefan Stangas, ele falava assim, foi o professor lá da Universidade de Puna, falar das lavagens intestinais com mel. Aí o meu professor falou disso, mas a gente não usa só o mel. A gente pode usar de uma forma auxiliar também um mel com própolis intraintestinal, uma colher de sopa. O própolis, o pólen, a geleia real, as larvas de zangão e até mesmo o veneno de abelha, ele pode entrar num supositório ou numa lavagem intestinal com um efeito extraordinário sobre o sistema imunológico. É muito interessante, porque inclusive alguns vírus, a maioria desses patogênios acabam hospedando nos intestinos, Por isso que eu entendo que a medicina ayurvédica diz que o principal procedimento é a lavagem intestinal de mel, que pode ser mel, pólen, própolis. Eu gosto muito de falar do própolis, porque o própolis ele é um dos produtos das abelhas que é bem acessível, A gente tem no mercado, não sei se bom ou se ruim, mas a gente sempre tem acesso ao própolis, E é isso, Os casos mais graves, essa dosagem tem que aprofundar. Isso aí a gente pode chegar a 5 gotas por quilo por dia para um caso grave. Se é um caso grave, a gente tem que aumentar essa dose. Alguns cientistas agora, durante a pandemia, falavam até em 800 gotas por dia. Como um processo de reverter rapidamente o pH, ativar o sistema imunológico, produzir anticorpos. Aquele corpo debilitado, ele perdeu o exército numa guerra infindável. Então agora é hora da gente devolver o exército e criar um ambiente para que as bactérias boas voltem a trabalhar, voltem a proteger. Nada melhor do que própolis para ajudar nisso. Aí quem tem resistência ao álcool, tem muitos pacientes que têm resistência ao álcool, aí a gente faz um modelo
especial, sem álcool, com mel, sabe? Isso é um bálsamo. Qualquer criança toma, acha gostoso, um idoso toma. E mais, não é remédio, é alimento. Ele tem um efeito nutritivo que é extraordinário. O efeito nutritivo do própolis sobre todo o corpo humano. Pois é, então terminando assim essa pequena apresentação aí, né, do que é a apiterapia. Hoje a apiterapia é lei, ela deveria estar em todos os postos de saúde do Brasil. Então algumas prefeituras já estão adotando, né, o governo do estado do Rio também lançou agora esse mês, né, o amparo às práticas integrativas e complementares de saúde, em que deverão fazer parte, né, dos postos de saúde, auxiliando. E a apiterapia agora tem um lugar de destaque e precisamos, né, ajudar a formar esses profissionais que vão poder atuar nesses postos de saúde, né? O Brasil é muito grande, o trabalho é muito árduo agora para a gente poder reunir mentes, né, no sentido de formar, capacitar pessoas que possam usar os 8 produtos das abelhas de forma consciente, a realmente trazer um bem-estar, né, para o meio ambiente e para o paciente que está doente, né?